Fala galera, fazendo esse vídeo aqui para tirar aí algumas dúvidas que surgem durante a operação ou quando você quer abrir uma operação sobre rompimento e falso rompimento, que às vezes você pergunta, pô, será que rompeu? Ou alguém fala, ó, se romper da compra, da venda, ou espera que isso pode ser um falso rompimento. O que seria isso, rompimento e falso rompimento? Eu fiz no Paint aqui, ó, fica mais fácil para explicar. Aqui, ó, você tem tracei aqui uma resistência e um suporte. Às vezes o mercado está vindo aqui, ó, está subindo aqui, ó, não chegou um preço de resistência, rompeu a resistência. E nesse outro caso também, independente de onde o mercado está vindo, se ele caiu primeiro, está subindo, mas a gente tem uma resistência aqui, ó. Ele está vindo aqui, tum, rompeu a resistência. Com o suporte a mesma coisa, o mercado está caindo, chegou aqui, tinha um suporte, rompeu o suporte. Aqui é a mesma coisa, está vindo, rompeu o suporte. Ambos os casos, tanto aqui em cima da resistência quanto o suporte, eles foram rompidos. Mas o que define se é um falso rompimento ou um rompimento verdadeiro? Nesse primeiro caso aqui, ó, temos um rompimento ok, realmente um rompimento verdadeiro. E nesse outro lado aqui, ó, foi um falso rompimento. A mesma coisa aqui embaixo, ó, aqui foi um rompimento verdadeiro. Opa, aqui é um rompimento verdadeiro, certo? E aqui é um falso rompimento. Mas por que se você disse que ambos romperam? Aqui está o pulo do gato, vamos assim dizer. Imagina que ambos os casos aqui, ó, o candle para se formar, nesse caso ele está aqui embaixo, o preço está vindo, rompeu a resistência, seja um preço, sei lá, R$13,14, R$27 ou no índice 130 mil pontos, o dólar, seja lá o que for a resistência aqui, ó, o preço que você definiu como sendo a resistência naquele momento. E também outra observação é o tempo gráfico que você opera. Se você opera nos 5 minutos, você está olhando 5 minutos. Se opera no 60, 60. Se opera no diário, você tem que olhar no diário. Então, o rompimento com base no gráfico que você está operando, no time frame que você está operando. Se vamos por day trade, 5 minutos. Se o mercado vem aqui, ó, passa a resistência e fecha acima dessa resistência, beleza, temos um rompimento verdadeiro, ele realmente rompeu essa faixa de preço. Agora, se temos ao contrário, o mercado foi durante esses 5 minutos, rompeu aqui, porque a partir do momento que ele passa esse preço, começa a trabalhar acima dessa região de resistência, é um rompimento. Porém, quando ele se torna falso, quando o mercado rompe dentro desses 5 minutos, porém antes desse candle aqui fechar, ele volta e fecha abaixo dessa resistência. E aí ele deixa aquele famoso pavio aqui em cima, aqui, ó. Fica o pavio, porque o mercado trabalhou acima dessa região, mas antes de dar os 5 minutos, fechou abaixo. Então foi um falso rompimento. Se foi durante o gráfico de 60 minutos, durante, sei lá, 50 minutos o mercado ficou trabalhando aqui em cima e nos últimos 10 ele foi e devolveu tudo, enganando muita gente que pode ter entrado por antecedência, ao invés de ter esperado o rompimento verdadeiro acontecer. A mesma coisa com o suporte. O mercado perdeu o suporte aqui, ó. Opa, pegar aqui, ó. O mercado está trabalhando, caiu. Vamos usar o exemplo do diário aqui agora. Abriu 10 horas da manhã o mercado à vista, chegou tal, durante o dia pode ter voltado, pode ter subido aqui, ter ido, feito vários movimentos, mas se no final do dia do pregão ele fechar abaixo do seu preço de suporte, beleza, tivemos um rompimento verdadeiro. Agora, se durante o dia ele ficar vindo, zagueando aqui, ó, zigue-zagueando aqui, vem, volta, independente se ele tem vindo até aqui embaixo, que você fala, nossa, agora eu vou meter venda que vai derreter o mercado. Aí, faltando meia hora para o pregão fechar, ele pega e faz isso aqui, ó, volta tudo isso daqui, ó, e fica aquela sombra aqui embaixo, ó. Foi um falso rompimento. Então, sempre que você estiver operando, ou ouvir alguém falando, ó, precisa esperar romper, se romper a gente compra. O que seria então esse rompimento? O mercado fechar, se for numa resistência, fechar acima do preço da resistência, e se for de um suporte, o mercado tem que fechar o preço acima da linha de suporte. Se ele fizer isso aqui, ó, deixar um paviozão e fechar acima, foi um falso rompimento, ou no caso a resistência. Se fechar abaixo, foi um falso rompimento. Quer ver no dólar aqui, ó? No Dolinha teve uma operação que eu fiz aqui no comecinho do mês, que aconteceu isso, quer ver, ó? Mais fácil, um exemplo prático aqui, ó. Bem no dia 1º de fevereiro, primeiro dia do mês, ó. O que aconteceu com o mercado aqui, ó?
O mercado abriu, deixa eu ajeitar aqui, ó. Fez esse candle gigante aqui, ó, de alta, tracei a retração de Fibonacci nele, corrigiu até 50%, até média móvel inclusive, fez um candle a favor da tendência. A entrada por antecipação, ao invés de esperar romper esse pivô que estava formando, foi na violação da máxima, entrei com um lote aqui, continuou a tendência, fez um pullbackzinho aqui, ó, deu uma correção, entrei com mais um lote na violação da máxima, e a primeira saída parcial que eu fiz foi antes do topo, exatamente para esperar, será que vai romper ou não vai? E olha o que aconteceu, ele não rompeu, ó, ele subiu, ó, quer dizer, ele na verdade ele rompeu, ó, passou dos 81,5, passou quantos tick acima, deixa eu ver aqui, acabou passando meio tick acima, porém rompeu a região aqui de resistência da máxima do dia, e depois, ó, devolveu tudo. E aí, como o meu preço médio entre esse lote e esse outro lote estava aqui embaixo, a hora que eu vi que começou a voltar, eu protegi no 0 a 0 para pelo menos garantir o gain do primeiro lote. E aí foi, ó, ele rompeu, porém voltou, e olha o que aconteceu, ó, o mercado derreteu depois disso. Se alguém tivesse esperado, a hora que violou aqui na máxima, já colocou uma ordem na pedra aqui, ó, para entrar, não estaria errado. Mas nessa situação, nesse tipo de operação específica, por ter sido um candle muito forte, ter tido um movimento específico de correção, eu preferi optar por esse tipo de operação, mas isso é assunto para outros vídeos. Diferente da outra operação também que eu fiz um pouco tempo depois, que eu até postei dos 10 pontos aqui, ó. Esse outro exemplo aqui já foi um rompimento verdadeiro, porque o que aconteceu? Deixa eu apagar isso aqui. O que aconteceu? O mercado começou a subir, deu o primeiro impulso de alta, corrigiu também até mais ou menos, até não, cravou 50%, fez um candle forte a favor da tendência. Nesse caso, eu posso antecipar a minha entrada. Ao invés de entrar aqui em cima, eu posso antecipar a operação, devido a esse movimento lindo, esse pullback clássico que fez de livro, e esse candle forte novamente a favor da tendência. Então, eu já entrei na violação da máxima aqui, e esperando a movimentação completa. Mas aqui foi um caso de rompimento verdadeiro. Se eu não tivesse entrado aqui, já tivesse, vou esperar para ver se vai realmente romper, a entrada obrigatória seria na violação da máxima desse candle aqui, ó, que rompeu a máxima do dia, ó. Porque ele rompeu, ele confirmou, ele fechou acima da máxima do dia. E aí tínhamos os alvos aqui para cima, ó. Tínhamos lá o primeiro alvo, o segundo e o terceiro alvo, que foi até atingido depois. Mas esses foram dois exemplos clássicos aqui de rompimento e falso rompimento, ó. Então, só voltando aqui, ó. Aqui foi um falso rompimento. Deixa eu mostrar novamente aqui, ó. Porque, ó, a máxima do dia, ele chegou a romper, porém devolveu tudo. E aqui tivemos um rompimento verdadeiro. Cadê você? Aqui, ó. Ele rompeu a máxima do dia. Deixa eu apagar aqui, fica mais fácil mostrar. Aqui, ó, ele rompeu a máxima do dia e deu continuação no movimento. Sempre que acontece isso vai dar certo? Não, pode acontecer de ele realmente romper e falhar o rompimento mesmo assim. O próximo candle vir e devolver tudo. Por isso que eu gosto particularmente de trabalhar o quê? Confirmou, fechou rompendo, eu coloco minha ordem na violação da máxima. Tem gente que gosta de operar rompeu, já entrou. Também é um modo de operar que está certo. Porém, ele pode romper e no próximo candle voltar tudo novamente. Então, o modo mais seguro de se operar rompimento é o que? Rompeu, entrada na violação da máxima. Se for de um suporte igual aconteceu aqui, ó, na sexta-feira, inclusive na sexta-feira teve e não teve nenhum pullback para entrar, ó, no dólar. Eu gosto do dólar, que ele é um ativo bem técnico de se operar. O mercado foi subindo, fez uma máxima, começou a corrigir. Olha aqui quantos fundos ele fez aqui, ó. Fez uma mínima, testou, depois que fez essa mínima, testou 1, 2, 3, 4 vezes, tentou perder essa mínima aqui, ó. Até que finalmente ele perdeu, ó, tá vendo? Ele rompeu. Rompeu, a entrada seria na violação da mínima, com o stop aqui em cima, ó. E vamos traçar os alvos, vamos ver se ele alcançou algum alvo. Nesse dia eu não estava aqui à tarde, na sexta-feira. E bingo, ó, cravou o segundo alvo. Então esse aqui é um exemplo da queda. Então, se ele definiu uma região de suporte aqui, ó, assim que ele rompeu o suporte, ó, confirmou o fechamento abaixo
88 aqui, a entrada seria onde? Na violação da mínima aqui, ó. Esse seria uma maneira mais segura de se operar rompimentos, né? Ao invés de você entrar assim que rompe, você espera, se for num suporte, a violação da mínima, se for numa resistência, a violação da máxima.